O que te motiva a conhecer novos lugares, hein? Com as redes sociais, nós compartilhamos sempre, constantemente, experiências e influenciamos microtendências. Nesse momento, principalmente, de atrativos aqui da nossa região. E Santa Catarina, vamos combinar, tá cheio deles, não é mesmo? O prêmio Silvia Zorzanello, recebido neste ano na Feira Internacional de Turismo, realizada em Madrid, na Espanha, representa o destaque alcançado por empreendimentos catarinenses no desenvolvimento do turismo. Então, a nossa segunda noite de inspirações aqui do SEI começa com um painel que reúne Leandro Cardoso, Alfredo Augusto Kahn e Joel Valentim, que inclusive é vice-presidente também da Associação Empresarial de Sara. Fiquem agora, então, com o painel Turismo e Desenvolvimento Local. Vamos começar então a nossa conversa, nosso debate aqui, trocar figurinhas com os nossos participantes e palestrantes, né? Uma das questões que eu percebi em comum nos dois cases, tanto do Parque Unipraias como da Flus House, é da importância do impacto desses dois empreendimentos para o desenvolvimento econômico da região onde vocês atuam e onde vocês colocam as suas atividades em prática. Então eu começo perguntando aqui para o Alfredo, né, qual o impacto dessa questão, como tu bem disse, né, eu já visitei Balneário Camboriú quando eu ainda morava no Rio Grande do Sul, lá no tempo de adolescência, a gente fazia excursão para Balneário Camboriú, que já faz bastante tempo, inclusive, né, e eu lembro que a Barra Norte era muito mais desenvolvida, o Marambaia e todo o encanto da Barra Norte, né, da zona norte de Balneário Camboriú. E agora a Barra Sul, né, a Barra lá, a gente vê que tem todo esse desenvolvimento. Qual o impacto do Parque Unipraias também para esse desenvolvimento dessa região de qual vocês fizeram esse investimento e fazem todo esse processo acontecer? Diretamente, nós temos, assim, são mais de 100 colaboradores, né? Em torno de 100 colaboradores aí, diretos. E gera indiretos em torno de 600 pessoas envolvidas só na nossa atividade. E aí são 600 pessoas, são 600 famílias a mais, então a gente fala aí em 700 famílias que tiram sua renda, seu sustento, realizam seus sonhos a partir da implementação de uma estrutura como a que a gente tem lá na Barra Sul. E aí a Barra Sul se desenvolve como um todo, né? A calçada é melhorada pela prefeitura, a sinalização é desenvolvida, os restaurantes se aperfeiçoam mais, porque começa a vir um público cada vez mais diversificado e com uma exigência muito maior, em várias vezes. São pessoas que vêm, como a gente percebeu, do mundo inteiro, então todos eles querem um conforto como eles têm em casa. Isso faz com que toda a região se desenvolva, porque é um dinheiro que vem para o município, que gera recursos, gera receita e faz com que as pessoas consigam, os pequenos empreendedores, desde a pessoa que vende a pipoca até uma estrutura como a nossa, se desenvolver e prosperar ao longo do tempo. Poxa, legal. E o Leandro, vocês, na questão do Flus House, porque uma questão, uma realidade de uma cidade como Balneário Camboriú, que acaba sendo praticamente uma vida, não tem a dimensão, mas uma vida de metrópole, né? Então, você entrar nesse arranjo é uma situação. Agora, no caso do Flus House, né, como o vídeo mesmo já vem exposto, né? Poxa, o que o fundador fala, poxa, como vocês vão fazer isso no meio do nada, né? E qual é o impacto da Flus House junto a toda a comunidade lá que vocês fazem esse trabalho, trazendo o turismo, mas também acredito que sejam talvez um maior empregador da região onde vocês estão? Creio que sim, hoje nós temos como foco, né, sempre fazer a economia local, desde o produtor. Então a gente procura dos nossos fornecedores parceiros locais. Tem aqui na comunidade
Ok, tem tem qualidade? Tem, então é aqui que nós vamos pegar. E assim vamos para a cidade de São Martinho, cidades vizinhas como Armazém, São Bonifácio, Gravatal, Braço do Norte, Tubarão, tentando deixar realmente rodando esse círculo de economia aqui na nossa região, sempre buscando produtos de qualidade aqui na sua região. Ah, mas Leandro, um produto lá como a manteiga de um grande produtor não seria mais viável para o negócio de vocês? Mais lucrativo? Sim, mas a qualidade que eles têm e movimentar essa economia faz parte da nossa essência. Então, a gente busca sempre. E, além disso, não é só São Martinho. Nós temos a São Bonifácio participando aqui da nossa empresa. Temos também Imaruí próximo aqui também. Então, são não só uma cidade, são 2 ou 3 cidades de colaboradores que vêm trabalhar conosco e que estão aqui conosco. E essa economia girando, ela faz tudo acontecer, né? É uma gratificação muito grande você ter os colaboradores, as famílias conquistando os seus bens, conquistando a sua família, ficando aqui no interior, porque antigamente tudo ia embora, né? As pessoas iam embora para uma cidade grande e elas ficando aqui, tudo desenvolve. Dentro da nossa comunidade tem escola, tem posto de saúde, tem mercado, tem tudo, né? Então isso movimenta, isso fica, isso permanece. E isso é muito gratificante para a Flushaus. Muito legal. Se nós tivermos perguntas, vocês, os nossos participantes também podem estar mandando as perguntas, né? Inclusive, nós temos aqui uma pergunta do Eric Vieira, que já vou passar aqui para os nossos painelistas, né? Queria saber das empresas em destaque, quais medidas foram adotadas para driblar a crise financeira em nosso estado nesse momento tão difícil? E de que forma eles veem o futuro econômico em Santa Catarina? Então, vamos começar com o Alfredo. Como é que está essa questão da pandemia, da crise econômica? Porque o turismo a gente sabe que acaba sendo diretamente impactado com essa diminuição da mobilidade que requer o momento que a gente está vivendo. Foi uma das principais atividades que foi impactada logo no início, né? Porque as pessoas deixaram de viajar. Voos cancelados, pacotes sendo cancelados, enfim. E aí não tem como ser diferente, né? Tem que ser igual o camaleão, tem que se adaptar sem dor. E obviamente a gente teve um pequeno prejuízo com toda essa pandemia, não só nós, mas toda a nossa região, o Brasil, o mundo, né? E aí nós tivemos que nos adaptar a isso, conseguimos passar por esse processo sem demitir ninguém, nenhum colaborador. O governo acabou oferecendo algumas alternativas e com isso a gente conseguiu fazer com que todos os colaboradores permanecessem na empresa, até porque conseguir um operador de bondinho aéreo não é em qualquer lugar, né? A mesma coisa, acredito, lá na Flushaus, não é fácil fazer com que o colaborador dê esse bom dia, esse entusiasmo, toda essa característica que são peculiares das atrações turísticas, principalmente. Então, foi um processo difícil, tivemos que nos adaptar, em algum momento utilizar banco de horas e reduzir jornada, reduzir o horário de funcionamento do parque. O público também não era público grande, então a gente conseguiu se adaptar, colocar em prática os protocolos de segurança e a partir daí, gradativamente, a gente espera. Uma das nossas principais expectativas é quando é que nós vamos parar de utilizar a máscara e a segunda expectativa é quando é que isso tudo acaba. Mas até lá a gente tem que seguir todos esses protocolos, precisamos nos cuidar ainda mais, o Brasil está sendo vacinado, enfim, o mundo, mas mesmo assim a gente precisa continuar nesse processo aí de se cuidar, né? Então esse é importante para a gente poder passar por essa crise e com certeza o brasileiro ou o mundo quer viajar, né? Se privou disso esse tempo todo e no primeiro momento que tiver tudo ok, com certeza as pessoas visitarão as regiões turísticas e tudo mais. Perfeito. E Leandro, e lá, e com vocês aí na Flushaus, como é que foi esse processo da questão da pandemia? Inicialmente, o muito grande como empresário, né? Eu não sei o dia de amanhã, não sei o que pode acontecer no meu negócio, então eu vou realmente
me deixar as coisas seguras, vou me certificar que isso, se um dia acontecer, realmente eu posso ter alguma solução. Então ele sempre foi uma pessoa muito pé no chão, muito seguro. E quando chegou a pandemia, ele a gente pôde realmente ficar 7 meses e meio, 7 meses fechados, 7 meses e meio mais ou menos. Por qual motivo? A comunidade ela é muito pequena. A maioria dos nossos pessoas da nossa comunidade são idosos. Então a gente tinha uma responsabilidade de como é que a gente vai abrir as portas, recebendo pessoas de vários locais e com isso podendo trazer a pandemia para dentro da comunidade que estava tão segura até aquele momento. Então a gente decidiu ficar por um bom tempo fechado o nosso restaurante, que é um dos empreendimentos que mais chama público. Então a gente preferiu esperar a pandemia, todo mundo se adaptar à pandemia, se adaptar à máscara, se adaptar a todos os procedimentos adequados, e depois retornamos ao final do ano passado com bastante segurança, com bastante consciência, sabendo o que precisa ser feito para poder atingir o tal encantamento, né, do cliente. E estamos seguindo todos os protocolos, tudo que a gente precisa fazer, né? E a pandemia foi isso, é uma reinvenção, foi uma adaptação, foi como todo mundo fala, né? A gente evoluiu 5, 6, 10 anos à frente em tudo que a gente estava engavetado, a gente teve que tirar para se reinventar. E o turismo, ele vai crescer muito mais nos anos seguintes, mas por enquanto realmente a gente tem que ter essa paciência, como o Alfredo falou. A gente precisa ter a consciência do qual é a nossa realidade agora e fazer o que tem que ser feito agora, para depois a empresa estar segura, o empreendimento estar seguro, para poder, de braços abertos, receber todos, né? Sem máscara, sem realmente todos os protocolos. Mas, por enquanto, a gente vai ter que estar aí atento a isso também, né? Poxa, muito legal. E a questão da visão de futuro, Leandro, que também veio na pergunta que foi feita. Tu vê que tem um potencial aí para também deslanchar depois da questão da pandemia? Com certeza. Como o Alfredo falou, está todo mundo ansioso para viajar, ansioso para conhecer bons locais. E o que legal está acontecendo, as pessoas estão fazendo esse movimento econômico local. Em vez de sair para um outro estado ou um outro país, está visitando a cidade vizinha onde não conhecia, visitando um raio de 150 quilômetros, que é um raio de ida e volta. A gente recebe pessoas de Balneário Camboriú, Florianópolis, diariamente. E as pessoas estão fazendo esse movimento econômico. E cada vez vai crescer, porque eles estão vendo que a nossa região sul ela tem bons empreendimentos, equipamentos turísticos, e que antes não conheciam, porque acabam saindo da nossa região, da nossa localidade, e estão vindo para cá. E essa economia vai cada vez crescer mais. A gente acredita no turismo, e quem quiser empreender no turismo terá, com bastante suor, claro, mas terá um bom sucesso. Poxa, muito legal mesmo. Bom, nós temos mais algumas perguntas aqui, então, que a nossa audiência está mandando. Aqui a Pamela de Sá mandou uma pergunta para nós. Qual foi o momento que a chave virou, né, que a ficha caiu, que não dava mais para ser empresa familiar e ir além? Eu acredito que essa pergunta é mais para você aí, Leandro, da Flus House, né, que começou uma empresa familiar, já o Unipraia já começa como um empreendimento, né, já mais estruturado, mais profissionalizado. Em que momento que essa chave virou? Para que, a gente precisa sair dessa empresa aqui familiar, daquela família que investia 20 horas por dia, para tornar isso um empreendimento mais profissionalizado. É uma ótima pergunta. A primeira é a decisão, né? Você precisa se decidir realmente profissionalizar, além de nós como administradores, mas a sua equipe. Então, sim, a gente buscou pessoas como Estrutura e RH, Jaqueline Figueiredo, que são coach, tentando movimentar essa equipe, tentando profissionalizar a equipe, tentando profissionalizar os gestores. E a decisão, porque as coisas começaram a crescer em uma proporção grande, o cliente cobrava de nós e a gente não tinha ferramentas para poder atender aquela expectativa do cliente. E com isso a gente pedalava muito.
batalhava muito e não saía do lugar. Então, assim, não, vamos lá, vamos estruturar, vamos botar pé no chão, vamos chamar ajuda, porque realmente a gente não consegue fazer nada sozinho, então ajuda. Como eu faço isso? Como eu saio de uma empresa familiar e transformo numa empresa? Muitas vezes a gente não consegue sozinho. A gente precisa primeiro decidir, né, e tentar abrir a mão mesmo, assim, olha, eu preciso de ajuda. Como é que eu faço isso? E dedicação, né? Acreditar naquilo que vai dar certo, acreditar que o futuro é esse, o profissionalismo, e assim, acreditar realmente naquilo, né? Eu vejo que nossa empresa está se encaminhando para mais profissionalismo ainda, só que não pode se perder a essência que é familiar. Você tem que ter o carinho, o respeito, o amor ao próximo, mas sim, profissionalizando, né? Sempre pensando no futuro. Perfeito, muito bom. Muito boas as suas dicas aí para os nossos, né, espectadores também. Uma outra questão que me surge, que sempre é muito importante quando a gente fala de turismo, né, é que geralmente não se faz o turismo sozinho, né? O turista ele vem para um lugar e geralmente ele não vai fazer uma única coisa. Ele quer viver uma experiência. Balneário Camboriú, ele vai lá, como tu bem apresentaste, Alfredo, que tem várias possibilidades que faz com que atraia o turista para ir a Balneário Camboriú, né? Com certeza. Guardadas aqui as devidas proporções do tamanho das localidades da cidade. Como é que você vê essa questão, como vocês trabalham essa interação com os outros instrumentos do turismo, as outras atrações? Vocês têm uma interação com isso, uma intercooperação? Como que se acontece isso no dia a dia, lá na realidade de vocês do Parque Unipraias? É uma parceria de todos os dias, né? Nós não nos consideramos concorrentes, até porque tem público para todas as atrações, né? Então a gente consegue conversar e discutir ações, primeiro para que as pessoas venham até o local, visitem Balneário Camboriú, visitem a nossa região. E a partir do momento de que a pessoa chegou nesse local, ela acaba conhecendo todas as atrações e possibilidades de passeio que ela encontra. Porque ao chegar num hotel, o recepcionista do hotel sabe a hora que que o parque abre, quais as atrações, quais os passeios ela pode realizar. Ah, hoje está chovendo, puxa, esse passeio talvez na chuva não é tão bom, mas tem esse outro passeio aqui. Então a gente tem uma rede de parceria muito forte. Para citar como exemplos, o Parque Beto Carreiro possui um quiosque dentro do Parque Unipraias. Do mesmo jeito, nós temos um quiosque dentro do Parque Beto Carreiro. Então, o visitante acaba sendo o mesmo. Ou, se não é o mesmo, mas já sai dali com a possibilidade. Puxa, eu só sei que eu posso ir para esse parque no dia seguinte. Assim como a roda gigante, o aquário, o barco pirata, que é na frente do Parque Unipraias. Então, a gente tem essa estrutura muito bem elaborada e divulgada entre os nossos parceiros. E com isso, quem ganha é o visitante e a região como um todo, que se desenvolve em função dessa parceria. Não tem briga não, o negócio lá é dar as mãos, sair todo mundo de mão dada e resolver e oferecer o melhor da experiência para o visitante da nossa região. Poxa, legal, um belo exemplo de intercooperação. E vocês, Leandro? A gente sabe que a Flus House é o pioneiro, é o que puxa a frente desse movimento, a gente, pelo menos de maior expressão, né, na região de São Martinho. Mas como você percebe essa questão de outros empreendimentos? Talvez vocês também sejam motivadores de que outros empreendimentos surgem no entorno para atender ainda melhor, uma experiência ainda melhor para os turistas que chegam aí até o empreendimento de vocês e a região de vocês. Respondeu já a pergunta, é isso, né? A gente precisa sempre incentivar, mas também se ajudar. Turismo é isso, é uma parceria, é um conjunto, ninguém faz nada sozinho. O turismo ele precisa ter vários tipos de atrações, hospedagem, lazer, gastronomia, é um conjunto, não existe como fazer só algo independente. Nós trabalhamos com restaurante com muita capacidade lotada e as pessoas ligam porque desejam vir para a nossa região porque é muito bonita, né, as nossas belezas naturais. Então eles indicam a indicação que vocês têm de pousada,
qual vocês a indicação que vocês têm de restaurante. E aí realmente a gente dá a oportunidade, passa o contato, faz essa de ideia, essa troca de informação. Por quê? A nossa intenção sempre é que seja uma cidade em desenvolvimento, né? Temos inspirações como o Balneário Camboriú, temos inspirações como a Serra Gaúcha, mas temos, quem sabe um dia possa ter uma capacidade como uma Gramado, uma Canela. Potenciais a gente tem, belezas naturais a gente tem. E hoje a gente realmente incentiva cada vez mais os nossos colaboradores, a nossa região, que abra realmente empreendimentos turísticos, abra às vezes uma casa que está ali, antiga, uma casa de família, restaurar e atender pessoas nisso, abra um restaurante, faça realmente esse atendimento ao público. A gente tenta sempre incentivar, porque a gente tem esse sonho que não só a Flus House, mas todos os empreendimentos cresçam juntos, né, para atender bem o cliente que está vindo. E nós temos clientes vindo diariamente para cá. E realmente precisa de mais empreendimentos turísticos para poder atender essa demanda que está vindo, que é muito grande. Poxa, muito legal essa tua fala, a fala de vocês dois, né, dentro desse processo, porque um dos objetivos do SEI de 2021 realmente é esse também, porque se nós olharmos para a nossa região aqui sul de Santa Catarina, né, nós temos hoje várias possibilidades turísticas aqui no sul. Nós temos o Santuário, na Içara, a gente tem Uruçanga com vinho, nós temos Nova Veneza com a questão gastronômica e muitas oportunidades de fazermos com que o turismo, né, também se desenvolva aqui na nossa região. E então fica aí o recado para todos aqueles empreendedores que estão aí, ó. Talvez o Covid, né, a pandemia seja o start, como foi o pouso forçado no caso do Unipraias, a questão econômica lá de mudança de atividade do Flus House. Talvez o Covid seja o pontapé inicial para que a gente possa aqui na nossa região também criar uma estrutura de turismo para desenvolver, né, e mostrar para o Brasil todos os atrativos que nós temos aqui também. Bom, nós temos mais uma pergunta aqui que veio para nós. Mediante o Covid-19, quais foram as estratégias utilizadas para driblar os gastos financeiros? Houve um aumento na comercialização? Como que foi isso? Quem está perguntando é a Isabela Becker. Então, começo agora com o Leandro, então. Como é que está essa questão com o Covid? Vocês tiveram aumento, diminuição? E como é que vocês fizeram para driblar essa questão financeira? No primeiro momento, eu acho que todo empreendedor, né? Nesse primeiro momento, todo empreendedor, ele tinha um medo, né? Ele tinha um medo de ser, eu não sei o dia de amanhã. Você tem o poder do seu negócio de decidir ir para frente ou para trás, para o lado, para o outro, mas naquele momento da pandemia você não tinha o poder de nada. A gente fica um pouco impotente de saber o que fazer. Então, primeiramente, a gente deu um passo para trás e deu uma guardada para ver qual seria o cenário. E o cenário no mês seguinte, no mês subsequente, e começou a mostrar o nosso produto como um produto artesanal. Ele começou a crescer a demanda. Começou a crescer de uma tal maneira que a gente não soube mensurar. Porque as pessoas estavam mais em casa, elas desejavam produtos de qualidade, produtos mais coloniais, mais caseiros, mais feito à mão. E as pessoas começaram a procurar esse produto. E a gente começou a incentivar os nossos parceiros que revendem nosso produto a ofertar isso de uma outra forma, porque as lojas estavam fechadas e as pessoas queriam receber em casa. Então, a gente começou a conversar diretamente com elas, fez vários tipos de aplicativos, modos de compra, para poder a pessoa atender essa pessoa que está na casa. Incentivamos ela a entregar, olha, aqui na Flus House a gente está entregando em casa, está dando certo. E o que você acha? Sabe, incentivando os nossos parceiros em vários locais, em várias cidades, e eles prontamente, muitas vezes já tinham essa ideia, prontamente aceitaram a ideia e começaram a movimentar esse produto. E foi bem na Páscoa, uma data muito difícil, uma data muito complicada, mas naquele ano de Páscoa, com as nossas lojas fechadas, a nossa loja física fechada, nosso parceiro fechado, foi uma época que a gente vendeu mais ovos de Páscoa até aquele momento, sabe? Então foi assim, resultados que a gente se reinventou, né? Teve que se reinventar de uma forma
que a gente pudesse entregar o nosso produto na casa do cliente. Então, a gente pegou parente, colaborador, tio, vamos lá, vamos ter que vender esse produto. O produto está pronto, nós estávamos com o estoque todo de Páscoa. Como é que a gente vai vender isso? Então, foi uma reinvenção muito legal. Como foi falado, né? Na dificuldade, realmente, a gente acha a solução, a gente acha essa inspiração. E sempre tem uma maneira diferente de fazer. Perfeito. Muito boas as dicas. E no caso de vocês, até você já tinha nos explicado um pouquinho, né, Alfredo, da questão que vocês se utilizaram de alguns recursos que o Estado, né, que o governo acabou disponibilizando e tal. Mas muitas vezes a hora da crise também é olhar para dentro, rever algum processo, né? E aquela brincadeira de que custos é que nem unha, a gente corta sempre, né? Então, para o administrador isso é básico, né? Mas talvez nesse momento a gente dá uma olhada mais a fundo. Não sei se foi o caso de vocês também. Foi o caso do Unipraias também, até porque num primeiro momento nós não sabíamos, né, quando iniciaríamos as atividades. A partir do momento que saiu os decretos, no dia seguinte, tudo fechado. Então, ok, vamos dar um break de arrumação, vamos nos organizar e a partir do momento, uma hora vai abrir. E o que a gente precisa estar pronto para quando abrir? Então, a gente começou a trabalhar internamente com os protocolos e aí seguindo as orientações dos órgãos e tudo mais, para quando a gente pudesse efetivamente reabrir o parque e estar pronto. E aí, numa estratégia inicial que nós adotamos, é que nós sabíamos que o grande público que viria ao parque seria o público da nossa região. Traçamos aí 120 quilômetros em volta do parque, e a gente tem Joinville, Blumenau, Florianópolis, Palhoça, e a partir desse momento a gente traçou então a estratégia de atender esse público prioritário. Trabalhamos com algumas promoções, e a partir daí a gente conseguiu então atingir esse público. E hoje até muito gozado, muito engraçado, porque as pessoas que estão visitando o parque são pessoas aqui da região. E o parque já está aberto, vai fazer 22 anos agora, e a gente encontra pessoas lá que são de Palhoça, São José, Jaraguá do Sul. Poxa, é a primeira vez que eu estou vindo no Unipraias, porque eu não posso ir para longe, então eu acabo visitando as atrações próximas, e isso fomenta toda a nossa economia, e é o que a gente mais precisa nesse momento. Então a gente trabalhou com algumas promoções para esse público e readequação interna para poder abrir com toda a garantia de segurança, todos os protocolos. Parques temáticos seguirem protocolos é todo dia, a gente tem checklist todo santo dia. E fazer mais um checklist em função da Covid não foi nenhum problema para a gente, e aí a gente consegue oferecer segurança, tranquilidade, conforto para todo mundo que visita lá as nossas estruturas. Perfeito, muito bom mesmo. Então, nos dois casos vimos aqui a dica que fica, na hora da crise, crie oportunidades. Olhe para talvez o mercado mais próximo, se no caso do turismo, o turista não vai vir de longe, mas o de perto pode ser que venha. Então, é aquela máxima mesmo, na hora da crise, crie as suas alternativas e as oportunidades. Uma outra questão que sempre vem à tona quando a gente fala de turismo, né, é a questão do atendimento, que é base no discurso, na fala de vocês, né, de ambos os cases, mas sempre é o desafio que todo empresariado fala, poxa, hoje a maior crise é de mão de obra, de gente para trabalhar, essa é a grande dificuldade. Sei que no meu dia a dia eu passo por isso, vocês também, a gente ouve isso no dia a dia. Como é para vocês conseguir a mão de obra especializada ou talvez desenvolvê-la para atender esse turista, porque esse turista não é atender de qualquer jeito, porque essas pessoas vêm sim com recursos, mas também querem viver uma experiência, e aí é diferenciado. Como é que vocês fazem isso lá no Parque Unipraias? Bom, o nosso colaborador, quando nós contratamos alguém, ele passa por um processo lá de capacitação, e para começar a trabalhar, ele precisa de pelo menos aí umas 20 horas de treinamento, que vai desde aquele bom dia lá que o Leandro comentou, né? Porque é isso que faz a diferença. Um bondinho aéreo é possível ter em vários lugares. O bondinho por si só, a cabine, não te dá bom dia, não te diz o que tu podes fazer hoje, quais são as atrações que estão abertas.
as facilidades do passeio. Então a gente precisa capacitar esse colaborador. Então ele passa por um trabalho aí de 20 horas aí de treinamento no mínimo, para daí sim iniciar as atividades dentro das estruturas do parque. E com os colaboradores capacitados, o colaborador mais antigo acaba sendo o seu guia dentro do parque, e a partir daí ele consegue desenvolver as atividades lá com naturalidade. Perfeito. Acaba sendo um difusor da cultura já existente, da forma Sim, de atuação. porque é bem como tu falaste, assim, o importante é que a pessoa saia com uma experiência positiva, né? Ela às vezes não consegue aproveitar todos os atrativos do parque naquele dia, mas ela sair com uma sensação de puxa, eu preciso voltar aqui, puxa, que legal essa região, esse destino, esses atrativos, isso vale a pena porque a gente consegue ver depois esse recall, né? Esse feedback, as pessoas retornando para a nossa região. Muito legal. No caso da Flus House, com o Leandro, né, talvez até seja um pouquinho diferente, talvez até um pouco mais delicado, porque vocês vendem a questão que tu apresentaste no case, a magia, que leva a toda uma questão de uma tradição, de uma cultura, e isso a gente não consegue ensinar em pouco tempo. E o desafio também vocês estão num município aí com 3.000 habitantes, em torno disso, né? Como que vocês driblam essa questão? Vocês não têm lá um público muito grande, experiente já de atendimento, para trazer para dentro da estrutura de vocês para fazer isso. Como que vocês driblam essa dificuldade lá para ter pessoas bem treinadas e desenvolvidas para fazer esse bom atendimento que vocês tanto prezam? Olha, é complicado. Realmente, assim, na questão de mão de obra, acho que todo mundo está vivendo isso, e aqui não é diferente também. A gente está com falta de mão de obra na nossa região, por ser também uma cidade pequena, não tem muitas opções, mas as opções que tem são de extrema qualidade, né? E a gente fica feliz por isso, né? Por nossa região ser pequena, mas tem muita qualidade. E a gente, cada vez que mais a gente vive, né, esses 10 anos em atendimento, cada vez mais a gente entende que o simples dá resultado. O simples, ele funciona. Mas vamos criar algo magnífico e fazer... Não. O bom dia funciona. Fazer o colaborador realmente atender a pessoa com prestatividade, sabe? Ser gentil, ser simpático. Dons e valores que muitas vezes temos de casa, dos nossos pais, dos nossos avós, né? Da comunidade inserida. Trazendo isso para cá, para o atendimento, acaba dando um encantamento. Mas manter isso, que é o grande desafio, você que realmente tem que acompanhar o tempo todo. E os colaboradores, como o Felipe falou, precisam estar acreditando nisso, estar vivendo isso e realmente sabendo qual é claramente o propósito dele dentro da Flus House. No momento que você transpassa qual é o propósito do seu negócio para os seus colaboradores, aquilo vira uma cascata positiva. Então, o nosso colaborador, a gente tenta sempre passar qual é o objetivo dele dentro da Flus House, qual é a função dele dentro da Flus House, que é encantar o cliente. De que forma que ele faz isso? Com atendimento alegre, acolhedor, com coisas simples, sendo prestativo, sendo funcional, sendo realmente ali, naquele momento, presente ao cliente. Buscamos, sempre falo, buscamos, porque nem sempre a gente consegue. A gente errar é humano, mas tentar solucionar esse problema que está o grande diferencial naquele momento, se houver algum problema. E a dificuldade é grande de mão de obra, mas a gente tenta sempre acompanhar junto com o colaborador, acompanhar junto com os atendentes, para tentar realmente transmitir essa essência pro cliente, né? E tentar atender como um ser humano mesmo, como uma pessoa. Eu estou aqui prestando um serviço e eu estou aqui para você. Estou aqui para lhe atender. O que você precisa? Como posso ajudar? E daí, né, a coisa flui. O simples dá resultado, né? O simples, ele traz um encantamento. Muito bem.
para quem está pensando em empreender, então, na área do turismo, mais uma grande dica aí dos nossos especialistas com grande vivência já nesta área, né, que é atender bem e fazer com que o cliente se sinta bem e tenha uma experiência positiva. Vamos para mais uma pergunta que veio para a gente via mídias sociais aqui, redes sociais. O poder público tem acompanhado e dado suporte, seja como infraestrutura, treinamento de mão de obra, apoio técnico para desenvolvimento dos fornecedores e crescimento das empresas? Vocês têm tido algum apoio, então, do poder público nesse sentido, de casos, talvez, de treinamentos, de envolvimentos, programas focados no turismo também, ou isso está mesmo mais na mão de vocês? A gente tem, né, o Ministério do Turismo, né, tem uma série de treinamentos lá de atendimento, focado para atendimento de pessoas que vão a um hotel, a um restaurante, a um atrativo, completamente gratuito. É só se inscrever, entrar, são plataformas digitais, e isso contribui, com certeza, para que quando a gente contrate alguém, a gente tenha mais ferramentas para que essa pessoa se desenvolva. E aí é bem característico isso. Balneário Camboriú, ali a Secretaria de Turismo, está desenvolvendo um projeto, e o sonho é que quando a pessoa apareça para pedir o seu emprego ou que a gente vai contratar, ela já tenha feito a capacitação de turismo, para conhecer pelo menos o que é essa grande área de atuação. E isso é bem bacana, então a gente tem Senac, Sebrae, várias instituições que capacitam, né? Próprias universidades também oferecem cursos gratuitos de línguas, então isso é muito bacana e contribui para o desenvolvimento do turismo como um todo. Em São Martinho, Leandro, como é que está a realidade de vocês? Hoje em São Martinho, né, a prefeitura dá esse suporte, sim, né? Da mesma forma, gratuitamente. A Sala do Empreendedor, ela está instalada já foi 2 anos, agora mais 2 anos. Pequenos empreendedores, pessoas que querem empreender, o Sebrae está dentro da prefeitura, está realmente fazendo esse apoio às pequenas empresas que desejam realmente se inserir nesse mercado, dando todo o suporte, desde do zero mesmo. Vamos montar a empresa agora, e qual que você deseja, né? E está lá. E temos também os conselhos de turismo dentro do município. Realmente, muitas vezes, como o Alfredo falou, está gratuitamente isso. Muitas vezes as pessoas realmente têm que abrir os olhos e dizer, não, eu quero alguma coisa, então eu vou lá e vou aprender, vou me dedicar, vou tentar ter algum conhecimento, que isso com certeza vai agregar ao currículo da pessoa, na hora da contratação, na hora de desenvolver talvez o seu próprio empreendimento. E buscar, o governo dá muitas opções gratuitas, e a pessoa buscando isso só vai agregar o conhecimento dela, ao currículo dela, e com certeza ela vai sair dali mais profissional para essa área de turismo. Infraestrutura, né, a gente está no meio do nada e realmente falta para nós. A gente sempre apela, nós estamos fazendo a nossa parte, né? A gente tenta fazer, por muitas vezes, a questão política, a questão dá muita controvérsia, né? As pessoas têm muitas opiniões referente a isso, um sim, outro não. O que a Flushaus acredita? Que nós temos que fazer o nosso melhor aqui, agora. Fazer acontecer do jeito que está e fazer o nosso melhor. Porque se esperar algo acontecer para poder conquistar um resultado, para poder atender melhor, não funciona, não cabe a mim. É algo maior, é os governos, é os representantes. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o meu melhor, vou mostrar o meu trabalho. A gente tem um compromisso, uma bandeira com o trabalho. Não é com partidos, mas sim com o trabalho. A gente vai sempre fazer o nosso melhor aqui nas condições que a gente tem, né? Igual diz o grande Portela também, né? Muito bem, então, já nos encaminhando para o encerramento do nosso painel e depois passar para as próximas atrações, eu quero de antemão já agradecer aos nossos painelistas, né, que vieram aqui debater
Por mim, a gente poderia conversar aqui horas e horas sobre o desenvolvimento do turismo e principalmente agradecer pelas dicas que vocês deixaram para a nossa audiência, para os empreendedores que querem empreender nessa área. E fica o desafio também para nós aqui do sul de Santa Catarina, botar em prática muitas das ações que vocês já fizeram, né, e fazem acontecer no dia a dia de vocês. É transformar, Recriar. ressignificar, Sair fora da caixa. Solucionar dores. Resolver problemas. Fazer o novo. inspirar, É hora de evoluir. É ter propósito. É ter ideias. Nunca foi sorte. é agir com responsabilidade, É sonhar. É conquistar. Planejar. Conectar. É fazer a diferença. Realizar. Inovar.